O nome da palavra é Evangélicos versus Cristo. De manhã nós falamos sobre estar em Cristo, né? O nome da palavra foi em Cristo. Tá bom. Graças. E nós falamos da importância de entender o que é estar em Cristo, porque tudo aquilo que está fora de Cristo está fadado ao término, porque somente em Cristo há a verdadeira transformação, amém? Então, a nossa fé cresce porque ouvimos a palavra em Cristo. Tudo aquilo que fazemos em Cristo é motivo de transformação, de mudança, para que a gente possa ser a manifestação visível e plena de Deus nessa terra, amém? E agora a gente vai continuar dentro daquilo que nós usamos como base. E a intenção dessa palavra agora é desafiá-los aí em direção a uma expressão mais gloriosa do Senhor, amém? A irmos em direção a uma expressão mais gloriosa no Senhor. Obrigada. Nos nossos dias. Porque a nossa tarefa é que nós temos que colaborar com o Senhor para apresentá-lo não só de maneira visível, mas que a igreja seja a expressão da própria perfeição de Deus, amém? Então a igreja tem que ser uma igreja perfeita, uma igreja gloriosa, uma igreja madura, porque essa sim é a verdadeira igreja de Cristo, como diz as Escrituras. Então essa é a intenção, nos levar a entender como nós podemos colaborar com Deus, como nós podemos colaborar com a obra que é dele, porque nós não passamos de colaboradores, amém? A obra não é nossa, não somos nós que fazemos nada, é o Senhor que faz, é o Espírito de Deus através de nós que faz a sua própria obra, é o Senhor que edifica a sua igreja, e Ele nos chama pela graça para colaborar com Ele, mas a obra continua sendo dele, amém? E pela obra continuar sendo dele, nunca foi nossa e nunca será nossa. Tudo tem que ser de acordo com o desenho de Deus, com a vontade de Deus, com aquilo que Ele já pré-estabeleceu desde a eternidade. E a pergunta é, como cada um de nós podemos, em nossas casas, em nossos trabalhos, em nossos bairros, naquilo que fazemos, em nosso estudo, como nós podemos expressar a glória do Senhor? Como nós podemos ser, então, verdadeiramente colaboradores, bons colaboradores, fiéis colaboradores, em tudo aquilo que nós fazemos, para que o Senhor seja visto, para que o Senhor seja conhecido? Porque o Evangelho, em resumo, se trata de nós conhecermos a Deus e fazê-lo conhecido. Se nós precisássemos resumir o que significa o Evangelho se trata disso. O Evangelho, em resumo, se trata em você conhecer a Deus, para que você possa dá-lo a conhecer, para que você possa torná-lo visível, conhecido, visto sobre toda a terra. E tudo aquilo que tem por demais é apenas um adorno, é apenas um complemento a essa realidade. Tudo aquilo que permeia mais o Evangelho é um complemento para que essa realidade, para que a essência do Evangelho, para que a substância do Evangelho seja visto, que é Deus se dar a conhecer. Então tudo gira em torno disso. Tudo gira em torno em fazer com que Deus seja conhecido, que Deus seja visto. E para que a gente alcance essa plenitude, é necessário então que a gente cresça, que a gente amadureça, que Cristo seja formado em nós. E todo esse processo só é possível porque estamos em Cristo Jesus, amém? Portanto, o nosso trabalho, a nossa tarefa, independente do local onde nós estamos, onde vamos desenvolvê-la, não só no nosso ambiente congregacional,
né, fora dessas quatro paredes, seja na sua casa, seja no seu trabalho, seja nos seus estudos, na sua escola, na sua família, o intuito é colaborar com que o Senhor seja visto e conhecido, amém? E para isso nós temos que eliminar da nossa vida tudo aquilo que impede que o Senhor seja visto. Tudo aquilo que impede que o Senhor seja visto em sua plenitude, em sua máxima, tem que ser removido de nós. E uma das coisas que nós devemos fugir é da vaidade. Uma das coisas que nós devemos fugir é da vaidade. Abacuque 2, versículo 4, vai dizer assim: Abacuque 2, 4 vai dizer: escreva, o ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá por sua fidelidade. Versículo 12 de Abacuque 2. Ai daquele que edifica uma cidade com sangue e a estabelece com iniquidade. Acaso não vem do Senhor dos exércitos que o trabalho dos povos seja só para satisfazer o fogo e que as nações se fadiguem em vão? E a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas enchem o mar. Amém? Vamos orar. Senhor, te rendemos graças, te agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade de ouvir a Tua palavra, pela oportunidade de estar diante de Ti, estar na Sua casa, Senhor, pela oportunidade de estarmos sendo preparados para nos tornarmos colaboradores fiéis da Sua edificação, da Sua obra, Senhor. Que a Tua palavra venha nos moldar, nos exortar, que a Tua palavra venha remover de nós todo o excesso, como nós falamos anteriormente, que seja removido de nós toda a pele morta, para que sejamos revestidos, Senhor, de Ti, revestidos da Sua vida, da Sua verdade, revestidos da Sua glória, meu Pai, para que possamos ser uma igreja, Senhor, que torna visível tudo aquilo que o Senhor é. Então, que em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor venha abrir os nossos corações, que o Seu Espírito ministre a nós o Seu Evangelho, abra os olhos do nosso entendimento, porque não queremos ouvir uma palavra em vão, mas queremos em Cristo entender e nos aprofundar em todas as coisas, para que sejamos moldados e transformados naquilo que o Senhor deseja, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Glória a Deus. Então, uma das coisas que nós devemos fugir, como diz Abacuque, é a vaidade. O homem não pode ser um homem vaidoso. Por quê? Porque a palavra é clara: o justo, ele vive por sua fidelidade. O justo vive pela fé, o justo vive pela sua fidelidade. E uma das coisas que nós vamos refletir essa noite, que é uma noite de bastante reflexão, é o que governa nossas vidas. O que tem governado a minha vida, o que tem governado a sua vida. E a gente conseguir responder a isso vai trazer sentido a toda a nossa existência. Porque, infelizmente, nós nos deparamos com pessoas que vão vivendo suas vidas e vão vendo as suas vidas passarem. Passa 10, passa 20, passa 30, passa 50 anos. E tem pessoas que chegam à conclusão que não sabem por que estão na Terra, que não sabem, né, o porquê nasceram, que não sabem para que existem. Pessoas perdidas, desgovernadas, pessoas que às vezes já passaram, né, dos 30, 40, 50 anos e não têm um objetivo claro de vida, porque até hoje não conseguiu entender para que nasceu, por que as coisas acontecem com ela. E nós nos deparamos com pessoas ao longo de todas as idades, em todo o tempo, vivendo justamente dessa forma. E o mais triste é que algumas delas professam que conhecem o Senhor. Não são todas ímpias. Muitas delas estão dentro da igreja. Muitas delas conhecem o Senhor. Algumas delas dizem que são filhos de Deus.
mas vivem os seus dias na terra de forma sem sentido, trabalham sem sentido, estudam sem sentido, casam sem sentido, porque desconhecem a razão, o verdadeiro propósito de estar na terra. Sempre estão se perguntando o que Deus quer de mim, o que Deus quer que eu faça, qual é o meu propósito, qual é a vontade de Deus, e nisso os anos vão passando. E isso se agrava quando, além de professarem que conhecem o Senhor, quando a maioria deles já nasceram de novo, já experimentaram um novo nascimento, através do Espírito, através da palavra, mas mesmo assim seguem vivendo os seus dias sem sentido. Essa é uma grande tragédia para a igreja, porque a pior tragédia que nós podemos enfrentar como seres humanos é viver uma vida sem sentido. A pior tragédia que nós podemos viver como seres humanos é viver uma vida sem sentido, quando Deus deu sentido à nossa vida. Quando Deus nos chamou, nos elegeu, antes mesmo da fundação do mundo. Quando tudo já foi pré-estabelecido em Deus para nós, a palavra vai dizer que Ele conhece e escreveu todos os nossos dias, antes mesmo de sermos formados no ventre da nossa mãe. Mas as pessoas seguem buscando um sentido, vivendo por algo que nem sabe por que elas vivem. E essa é a maior tragédia que podemos enfrentar. Viver uma vida sem sentido, quando Deus deu sentido à nossa vida. E a pergunta-chave é: por que Deus nos chamou? Qual é a razão de nós estarmos aqui na terra? E aqui entre nós pode se levantar diversos tipos de respostas, né? Você pode dizer: ah, pastor, Deus me chamou para eu ser pastor, Deus me chamou para eu cantar, Deus me chamou para eu tocar, Deus me chamou para eu ser empresário, Deus me chamou para trabalhar numa empresa, Deus me chamou para N outras profissões. E poderiam ser muitas respostas no meio de nós. Mas a verdade é que todas essas coisas não são a razão da nossa existência. Todas essas razões que eu mencionei são formas que Deus utiliza para cumprir a verdadeira razão da nossa existência, que é qual? Colaborar com que a terra seja cheia do conhecimento da glória do Senhor. Porque essa é a razão da nossa existência. Como diz Abacuque 2,14, colaborar para que toda a terra seja cheia, não da glória, como falamos mais cedo em Isaías 6, mas do conhecimento da glória do Senhor. Todas as demais coisas que eu mencionei, eu sou pastor, eu sou empresário, eu trabalho numa empresa, eu faço faxina, eu faço aquilo, isso tudo é só um adorno, algo que complementa, que colabora para essa razão. Mas a razão é colaborar para que toda a terra seja cheia do conhecimento da glória de Deus, amém? Então, para que você está vivo? Você está vivo para encher a terra do conhecimento da glória de Deus. Para isso você foi gerado. Para isso você está aqui. Então, se te perguntam, né, por que você vai domingo ao culto, por que você vai no discipulado, por que você vai à célula, por que você estuda na Unireino, por que você está se preparando, por que você faz o que você faz, se dedica tanto em servir ao Senhor, e a resposta deve ser igual a todos: porque eu quero colaborar com o conhecimento da glória de Deus sobre toda a terra. Eu quero que Cristo seja conhecido por tudo e por todos. Porque a promessa e o decreto do Senhor é que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Então eu quero ser colaborador dessa obra, para que todo joelho se dobre e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Estamos indo bem até aqui? Diga amém. Glória a Deus. Segundo as Escrituras, temos dois tipos de povos. Temos de um lado os povos e de outro lado o povo. Pastora, mas essa diferença é bem insignificante, rolou só um plural aí, né?
Mas ela não é insignificante, é uma diferença bem complexa. Porque a grande diferença é que os povos trabalham em vão. Os povos da terra trabalham em vão. E o povo, que é o povo de Deus, o povo que nasceu de novo, o povo que foi reconciliado por Cristo, que é a nova criação de Deus em Jesus Cristo, trabalha para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2, 9 e 10 vai dizer: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo exclusivo de Deus, não os povos, porque agora nós somos um, amém? Aonde não há mais bárbaro, nem cita, nem judeu, nem gentio, nem circuncidado, nem incircuncidado, mas Cristo é tudo em todos. Então agora nós somos o povo, não mais os povos, o povo exclusivo de Deus, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não eras povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia, amém? Agora nós somos o povo de Deus, nós não somos mais como os povos da terra. Antes éramos como os povos da terra, errantes, perdidos, fora de Cristo, mas uma vez reconciliado em Cristo Jesus, nós nos tornamos o povo exclusivo de Deus. Nós nos tornamos agora sois povo de Deus. Antes, como a palavra diz, nós não éramos parte dos demais povos. Éramos parte das demais nações, vivíamos uma vida sem sentido, vivíamos uma vida sem propósito, vivia uma vida sem uma razão de existência. Mas agora que nascemos de novo, agora que estamos em Cristo, somos parte do povo escolhido de Deus. Somos parte da família de Deus. Para quê? Para anunciar essa nova vida que recebemos, para anunciar as virtudes do Senhor. E essa nova vida que recebemos não vai nos deixar parados, não vai nos deixar imóveis, não vai nos deixar quietos, não vai nos deixar insignificantes, porque a razão de termos sido chamados para tudo isso é porque temos um propósito: anunciar aquele que nos tirou das trevas e nos transportou para a sua maravilhosa luz, a anunciar aquele que nos removeu do império das trevas e nos colocou no reino do seu Filho amado, e fazer com que Deus e toda a sua plenitude seja visto nessa terra. Agora nós temos um propósito. A razão de que fomos chamados, de tudo isso que nós lemos, né, em 1 Pedro 2, é para que o Senhor seja visto em toda a sua glória, que o Senhor seja visto em toda a sua plenitude, que toda a terra se encha do conhecimento de quem é o Senhor. E agora existe então uma preocupação que está presente no Novo Testamento, e é uma preocupação que pairava na cabeça dos apóstolos, que era trabalhar em vão. O perigo de se trabalhar em vão, porque não há nada pior do que você investir anos e anos da sua vida em algo ou em alguém e acabar descobrindo que foi tudo em vão, e acabar descobrindo que no final não valeu de nada. Filipenses 2, versículo 16, vai dizer assim: preservando a palavra da vida, para que, no dia de Cristo, eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Então, o que o Senhor está falando? Que nós preservamos a palavra da vida, para quê? Para que no dia de Cristo, no diante do tribunal de Cristo, a gente não venha descobrir o quê? Que corremos em vão. E Ele vai dizer: eu não me glorie que não corri em vão.
para que eu me glorie, que eu não corri em vão, que eu não me esforcei, ou que eu não trabalhei inutilmente, que eu não trabalhei de maneira vã. Por quê? Porque essa era uma preocupação dos apóstolos. Trabalhar, correr, viver e tudo se perder. O próprio Paulo vai falar que ele mesmo esmurrava a sua carne, reduzia ela à escravidão, para que, tendo ele pregado a muitos, ele mesmo não viesse a ser reprovado. Não viesse tudo, no final de tudo, ter sido inútil, uma corrida inútil, uma corrida vã. E duas expressões da vida em Cristo. Duas expressões estão presentes naqueles que vivem em Cristo Jesus, que é correr e trabalhar. São duas expressões que está sempre presente naqueles que vivem em Cristo Jesus, que vivem para Cristo Jesus. A nossa vida em Cristo, vai se comparar com um trabalho, vai se comparar com uma carreira. Hebreus 12, 1 e 2 vai dizer assim: corramos com paciência a carreira que nos foi proposta. Então, aquilo que o Senhor confiou em nossas mãos, os bens que Ele entregou em nossas mãos para administrarmos, Paulo vai comparar a uma carreira, vai comparar a um trabalho, vai comparar a algo que nós temos que correr para que a gente possa fazer, para que a gente possa aprontar até a volta do nosso Senhor. Então vai dizer assim: corramos com paciência a carreira que nos foi proposta, olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. O Evangelho nos chama para trabalhar, o Evangelho é um chamado a servir, o Evangelho é um chamado a fazer a obra, a fazer a vontade de Deus. Porque correr e trabalhar são duas expressões de quem nasceu de novo. São duas expressões de quem agora forma o povo de Deus, que agora de quem faz parte do povo de Deus. Então há uma preocupação do nosso correr e trabalhar, que o correr na nossa carreira, que o nosso trabalhar, o nosso servir não seja em vão. Não podemos fazer coisas, servir ao Senhor e chegar no final de tudo não ter valido de nada. 1 Coríntios 9, 23 ao 27, foi o texto que eu mencionei. Paulo vai falar assim: faço tudo isso por causa do Evangelho, para ser co-participante dele. Vocês não sabem que dentre todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece, mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro com quem corre sem alvo e não luto com quem esmurra o ar, mas esmurro o meu próprio corpo, faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado a outros, eu mesma não venha a ser reprovado, para que no final não tenha sido tudo em vão. 1 Coríntios 10, 15 vai falar também sobre corrermos e trabalharmos para o Senhor e que não pode ser de maneira vã. Vai dizer assim, 1 Coríntios 10, versículo 15: mas pela graça de Deus sou o que sou, e sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que está em mim. Então nós temos que ter a preocupação, assim como os apóstolos tiveram, não só de servir ao Senhor, mas que o nosso serviço não seja em vão. Que o nosso trabalhar, que o nosso correr, que o nosso se dedicar ao Senhor não se torne algo em vão. Porque que triste seria passar 10, 20, 30 anos ou melhor, você chegar diante da presença do Senhor e o Senhor diga para você assim: você correu, trabalhou, mas não serviu de nada, foi tudo em vão. Que triste seria você achar que passou a sua vida toda se dedicando a algo e no final esperar receber algo em troca. E Deus fala: não, você não tem nada para receber porque foi tudo em vão.
não serviu de nada. O pior que pode acontecer para nós líderes, para nós pastores, não é que você vá embora da congregação. É que você venha todos os domingos. É que você venha a todas as reuniões. Esteja nos discipulados. Frequente uma célula. Mas no final, depois de passar dias ou anos, tenha sido tudo em vão. Isso é a pior coisa que pode acontecer. Depois de ter lutado tanto, corrido tanto, ter sido tudo em vão. Pastora, mas quando algo é em vão? Algo é em vão ou inútil quando não corresponde à medida daquilo que Deus espera. Algo é em vão ou inútil, que é outra forma que a Bíblia traduz, é quando não correspondemos à medida daquilo que Deus espera de nós. A maior frustração de quem ama a Deus não é que Deus não responda às suas orações, mas é saber que fez algo para Deus e não serviu de nada. Porque não correspondeu às expectativas. Não correspondeu à medida daquilo que Deus esperava. Mas há uma boa notícia, amém? Glória a Deus. É que todo o trabalho que fazemos debaixo do governo do Senhor não é em vão. Todo o trabalho que fazemos debaixo do governo dele não é em vão. E esse era o consolo do apóstolo Paulo. Em 1 Coríntios 15, 58, ele vai dizer: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. Então, debaixo do governo do Senhor, debaixo da sua direção, debaixo do seu querer, debaixo da sua vontade, o nosso trabalho nunca será em vão. Porque quando eu faço algo debaixo da direção do Senhor e do seu governo, eu vou fazer exatamente aquilo que Ele deseja, da forma que Ele quer e na medida que Ele quer. Essa é a expectativa daqueles que vivem debaixo do governo de Deus. Viver uma vida exata, dentro da medida daquilo que Ele propõe e daquilo que Ele espera para esse tempo e para essa estação, amém? O que então significa vão? O que significa isso? Que vivem as pessoas sem Deus e até alguns crentes, infelizmente, com Deus. Vão significa vaidade. Vaidade. Porque a palavra vaidade significa qualidade daquilo que é vão. Qualidade daquilo que é vazio, firmado sobre uma aparência ilusória. Então, algo vão é algo de aparência ilusória, é algo vazio, é vaidade. Vaidade é fazer, se ocupar, se dedicar a muitas coisas que não têm sentido para Deus. Por isso que é só uma aparência ilusória, mas não tem sentido algum para Deus. E o pior mal do ser humano não é a enfermidade, porque a enfermidade Deus pode num instante te curar. O pior mal do ser humano não é a opressão, porque num instante Deus pode te libertar. O pior mal do ser humano é trabalhar por coisas que não têm sentido para Deus. É viver uma vida que não tem sentido para Deus. Eu vou dar um exemplo. Salomão teve tudo que qualquer homem poderia querer, amém? Salomão tinha influência, Salomão tinha poder, Salomão tinha status, Salomão tinha dinheiro, Salomão tinha muitos palácios, ele tinha palácios destinados a guardar ouro, tipo cofres, né? Palácios e palácios destinados a guardar ouro. Ele tinha muitas mulheres, 930 mulheres, mais 700 concubinas. Mas depois de muitos anos,
ele vai chegar à conclusão que tudo o que ele fez e tinha não serviu para nada. Ele vai chegar no final da sua vida e vai concluir que tudo o que ele fez e tudo isso que ele tinha, que um homem ou uma mulher poderia querer nessa terra, não valeu de nada. E ele vai escrever Eclesiastes 1, Eclesiastes 1, 2 e 3, que vai dizer assim: vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Que proveito tem um homem de todo o seu trabalho que faz debaixo do sol? Ele vai concluir que tudo é vaidade, que tudo que ele fez, tudo que ele viveu, que tudo que ele construiu, foi tudo vaidade. E olha que quem escreveu Eclesiastes não foi, um homem pobre, um homem desconhecido, mas um rei que tinha tudo. Ele era o homem mais sábio da terra, ele era o homem mais rico que existia naquele tempo, causava inveja até aos outros reis. Tudo que ele tinha, quantidade de ouro, o tamanho do templo que ele construiu, dos seus palácios, de toda a sua influência no mundo. Salomão não tinha esse monte de mulher porque ele era um bom homem. Eram negócios, eram conexões, Então você casa com uma mulher de um país, com outro para quê? Para estabelecer a paz. Então era um homem de muitos acordos, de muitos negócios. Foi um governo estabelecido em paz. Um homem muito articulado. E no final ele disse: vaidade, vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. O que eu quero dizer é que tem pessoas que têm tentado de muitas maneiras serem felizes sem o governo de Deus. As pessoas têm tentado viver as suas vidas, fazer as coisas da sua maneira, achando que não precisa do governo de Deus, como viver sobre o governo de Deus fosse uma utopia, fosse só um versículo, fosse só um tema. E as pessoas tentam viver felizes sem o governo de Deus. Mas a verdade é que mesmo que elas sigam tentando todos os dias, a resposta sempre será a mesma: impossível. É impossível ser feliz e viver a plenitude da alegria se não for em Cristo, se não for no Senhor, porque o fim de tudo que os homens fazem sem Deus é vaidade. O fim de tudo que os homens fazem sem Deus é vaidade, porque o próprio significado já diz: é uma vida vazia, uma vida sem propósito, tudo vaidade, tudo vazio, tudo inútil, sem nenhum propósito e sentido para Deus. Os povos, incluindo muitas religiões, trabalham, como diz Eclesiastes, trabalham do sol para baixo. E a palavra vai dizer: que proveito tem? Que proveito tem o trabalho que o homem faz debaixo do sol? Mas o povo de Deus não trabalha debaixo do sol. O povo de Deus trabalha do sol para cima. Por quê? Porque a palavra vai dizer que nós estamos assentados nas regiões celestiais juntamente com Cristo. É a nova realidade. Uma vida em Cristo nos faz ver e viver uma outra realidade. Porque nós operamos em uma outra dimensão, nós operamos em uma outra natureza, que não é a de baixo do sol, mas é a de cima. Como diz Colossenses 3, versículo 1, 2, vai dizer: olhem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham seus pensamentos nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Porque a gente vive em outra dimensão, em uma outra realidade. A nossa perspectiva é outra.
Como nós falamos no primeiro culto, estar em Cristo é estar em um lugar de descanso, é estar em um lugar de repouso, um lugar onde Deus preparou para a nossa existência. E em Cristo, a gente não pode mais se comparar a nenhum outro homem sem Cristo nessa terra, porque agora temos uma nova semente, um novo DNA, uma nova criação. Não há nada mais do velho em quem está em Cristo Jesus. Então a nossa mente, nossos pensamentos são diferentes, a nossa perspectiva é diferente, nós operamos de uma maneira diferente. Porque as coisas da terra só há vaidade. Não há propósito algum nas coisas do mundo, não há propósito nenhum nas coisas da terra. As pessoas vão rodar, e sem Cristo vão ver que no final foi tudo em vão. Foi tudo em vão. Tudo que fizeram, tudo que edificaram, tudo que construíram, será tudo em vão, se estiverem fora de Cristo. Então o nosso maior inimigo, por causa do engano, por conta do pecado, não é o diabo. O diabo já foi derrotado. O diabo já foi vencido na cruz. O nosso maior inimigo é a vaidade. A vaidade é o vazio que resta como resultado, como produto daquilo que nasce do coração do homem. Vaidade é o produto daquilo que nasce do coração do homem. Então o nosso maior inimigo não é o diabo, porque ele já está vencido. O nosso maior inimigo por conta do engano é a vaidade. Por isso que tudo que nasce do coração do homem, Deus não se compromete em sustentar, porque é vaidade. Tudo que nasce do coração do homem, Deus não se compromete. Por quê? Porque tudo é vaidade, é tudo vazio, é tudo só uma aparência ilusória, não há realidade. Porque Deus não pode sustentar aquilo que eu creio. Deus não pode sustentar aquilo que eu falo. Deus não pode sustentar aquilo que eu faço fora da sua vontade. Ele só sustenta o que Ele cria. Deus só sustenta o que Ele cria. Porque como diz João 3,6, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. É importante que a gente entenda tudo isso, porque tudo que nasce do nosso coração, sem ter sido gerado por Deus, vai ser em vão. Tudo que nasce do nosso coração, sem ter sido gerado por Deus, vai ser inútil, vai ser em vão. E não importa se é bom ou não. Não importa se o que nasceu no seu coração é bom, vai ajudar muitas pessoas, vai ajudar a sua casa, vai te fazer prosperar, se vai te fazer enriquecer. Se nasceu do seu coração e não foi gerado, não nasceu do coração de Deus, não foi gerado por Deus, no fim vai ser em vão, vai ser tudo inútil. Vai ser tudo perda, perda, perda. Deus não respaldará aquilo que Ele não pediu para nós. Ele não vai respaldar. Ah, mas pastora, Deus é amor, Deus é graça, Deus é Deus. E Ele só sustenta aquilo que Ele cria. Então Ele não vai respaldar aquilo que Ele não me pediu. Ele não vai respaldar aquilo que Ele não pediu para você fazer. Ah, Senhor, mas por que eu estou passando por essas coisas? Por que eu estou passando pelo que eu estou passando? A pergunta é: quem iniciou aquilo que você está vivendo? Porque a gente quer transferir uma culpa e uma responsabilidade para Deus, que Deus não tem nada a ver com isso. Porque Ele só respalda aquilo que Ele cria. Ele não respalda aquilo que você pede e nem aquilo que você faz fora do governo dEle. Então, se você está passando por problemas e circunstâncias,
Você não tem que ficar perguntando para Deus, Deus, por que eu estou passando isso? A pergunta é, quem iniciou tudo isso? Nasceu de Deus? Nasceu de Deus o que você está vivendo agora? Porque tudo que nasce de Deus, Deus sustenta. O problema é que fazemos os nossos próprios negócios, criamos as coisas e depois pedimos para Deus a sustentar. Criamos coisas mirabolantes na nossa cabeça, sem que Deus tenha gerado no nosso coração, sem que Deus tenha pedido para fazermos, e depois ainda pedimos para Deus sustentar. Ah, Senhor, resolve esse problema aí. Ah, Senhor, resolve esse incêndio aqui. E Deus diz assim, espera, espera, espera. Quem criou esse problema? Aí você responde, ah, Deus, fui eu. Então Ele vai virar para você e falar, então você resolva, porque tudo que nasce da carne é carne. Por isso que tudo que fazemos tem que nascer de uma palavra do Senhor. Tudo que nós fazemos tem que nascer de uma palavra de Deus. Tudo que nós edificarmos na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, tem que nascer de uma palavra do Senhor. Porque senão Ele não estará comprometido em sustentar. E aí você vai ter que resolver se der errado, você vai ter que resolver os seus BO, você vai ter que resolver as coisas que acontecem. Por quê? Porque Deus não está comprometido naquilo que Ele não cria. E a gente tem que parar de ficar, ai Deus, Deus está falando assim, ai o quê? Ai o quê? Na hora de me perguntar não me perguntou nada, então ai o quê? Na hora de pedir minha opinião não perguntou nada, ai o quê? Porque se teoricamente o que você se propôs a fazer sem Deus estivesse dando certo, você não ia estar, ai Deus. Você ia estar seguindo a sua vida, está dando certo, Deus está abençoando e Deus, eu não tenho nada com isso. Porque no final vai ser tudo em vão. Então, tudo que fizermos tem que nascer de uma palavra do Senhor. Temos que amadurecer nesse sentido, de tudo que nos propormos a fazer, tudo que nos propormos a criar, a abrir, a empreender, tem que nascer de uma palavra do Senhor. Porque quando o tempo passar e vier os dias difíceis, porque os dias difíceis vêm, amém? Como nós lemos no primeiro culto sobre Eclesiastes, que há tempo, determinado para todas as coisas, há o dia bom, há o dia mau. Porque quando vier os dias difíceis, a palavra que veio e nasceu do Senhor é que vai te sustentar. Por isso que nós temos que ter o respaldo do Senhor, o respaldo da palavra de Deus, porque quando o dia difícil vier, você não vai desistir, você não vai paralisar, porque você tem uma palavra que te garante, você tem uma palavra que te sustenta. Então tudo que você fizer, ore, peça uma palavra, porque quando vier o dia difícil, é essa palavra que vai te sustentar. O que vai te sustentar não são seus amigos, não é se você é bom ou se você é capacitado. O que vai te sustentar é a palavra de Deus. Quando você tiver um momento difícil no seu casamento, o que vai ficar não é que vocês são bons, ou que vocês são legais, ou que vocês têm muita intimidade. O que vai sustentar o casamento de vocês é que você vai lembrar da palavra que vai garantir que esse casamento nasceu do Senhor. Tudo que nasce dele, ele sustenta. A sua empresa só vai se sustentar se nascer do Senhor, porque se não nascer do Senhor, ele não vai se comprometer em sustentar, porque ele não sustenta nada daquilo que ele não cria. Então se respalde. Qual o respaldo? Ore, peça uma palavra para Deus, peça uma direção de Deus, porque no dia difícil é essa palavra que vai te sustentar e não vai te permitir desistir. Então o que é vaidade? Vaidade é algo que não tem sentido, algo vão, que até avança, mas não produz nada. Que até avança, mas não produz nada de bom para Deus. É algo que será consumido pelo tempo.
Atos 5, há uma passagem onde, nós já ensinamos sobre Atos 5, aonde Pedro e João estão ministrando a palavra, estão levados ao Sinédrio e estão pregando a respeito de Jesus. E os sábios, os sacerdotes, vão chegar até Gamaliel. Gamaliel era um dos grandes mestres daquele tempo, um homem muito respeitado, muito ouvido, E eles vão pedir para que Gamaliel desse um freio, pusesse um freio, na igreja, naquilo que os apóstolos estavam ministrando, que eles estavam ministrando era uma mentira, que Jesus ressuscitou, que ele é o Filho de Deus. As pessoas estavam se convertendo, abandonando o judaísmo, se rendendo ao cristianismo. Então vou falar para Gamaliel: Gamaliel, tenta nos ajudar, faz alguma coisa, dá uma palavra, o que você acha que nós temos que fazer com esses homens? E Gamaliel vai responder assim em Atos 5, 38 e 39. Ele vai dizer assim: portanto, nesse caso eu os aconselho, deixem esses homens em paz e soltem-nos. Se o propósito ou a atividade deles for de origem humana, fracassará. Mas, se proceder de Deus, vocês não serão capazes de impedi-los, pois se acharão lutando contra Deus. O homem judeu, mestre da lei, veio falar e aconselhar: deixa eles irem. Por quê? Porque se a atividade for de origem humana, vai fracassar, porque tudo aquilo que nasce do homem está fadado ao fracasso. Tudo que nasce do homem sem Deus está fadado ao fracasso. Então vai começar e vai acabar da mesma maneira que começou, rápido. Mas se proceder de Deus, ninguém é capaz de impedir. E quem vai sair prejudicado serão vocês, que não vai estar lutando contra homens, estão lutando contra o próprio Deus. É nisso que procede o nosso entendimento e a nossa maturidade, de pedir sempre uma palavra do Senhor, de termos um respaldo do Senhor, porque se proceder do Senhor, ninguém poderá nos impedir. Tudo que nasce do coração de Deus, da vontade de Deus, ninguém poderá impedir, porque não estarão lutando conosco, estarão lutando com o próprio Deus, e quem poderá impedi-lo? Então, qual é a diferença de algo que nasceu de Deus e algo que não nasceu de Deus? É o que não nasceu de Deus desaparece com o tempo. Tudo que não nasce de Deus vai desaparecer com o tempo. Mas o que nasce de Deus, nada nem ninguém pode deter. Nada nem ninguém pode deter a obra que nasce do coração de Deus. Disseram que a pandemia ia acabar com a igreja. Disseram que se fechassem os templos, as igrejas acabariam, a igreja acabaria, e aqui estamos. Por quê? Porque o que nasce de Deus ninguém pode deter. O que nasce do Senhor ninguém pode deter, ninguém pode impedir. Qual é a garantia que nós temos como igreja? Qual é a garantia que nós temos como igreja? Porque temos um auditório, porque temos uma câmera, porque tem luz, porque tem gente? Não. A nossa garantia é que nós estejamos fazendo, tenha nascido do coração de Deus. A nossa garantia é que tudo aquilo que a gente faça tenha nascido do coração de Deus. Porque se nasce do coração de Deus, não importa a crise econômica, não importa a perseguição, não importa que tipo de pandemia, não importa nada. Se nasceu de Deus, nada nem ninguém vai poder deter. A igreja, há mais de 2000 anos, ela sofre perseguição, ela sofre censura, ela sofre diante das crises, mas ela nunca poderá ser detida. Sabe por quê, queridos? A edificação mais antiga da terra não é
as pirâmides do Egito, não é Machu Picchu, não é cânion nenhum, não é a construção maia, não é a construção asteca. A construção mais antiga da terra é a igreja do Senhor, que estava em Cristo, antes mesmo da fundação do mundo, já tinha sido feito e estabelecido, escrito pelas linhas de Deus, dentro do seu plano e do seu propósito. Então nada pode deter aquilo que não nasceu do homem, mas nasceu do eterno. A igreja não é invenção de homens, a igreja é a criação de Deus. A igreja foi gerada por Deus, homem nenhum pode parar a sua igreja. Nenhum movimento contrário à igreja pode parar a igreja. Porque tudo que nasce de Deus não pode ser detido. Então, qual é a nossa maior esperança? Qual é a nossa maior convicção? Que tudo que façamos tenha nascido de Deus. Pode acontecer problemas, pode acontecer crises, pode passar a chuva, pode passar o vento, pode vir a tempestade, mas não pode ser detido. Nós vamos chegar do outro lado da margem. Precisamos renunciar então a toda obra que não nasceu de Deus. O nosso papel é esse: renunciar a tudo que não nasce de Deus, a toda obra que não nasce de Deus, que não tem valor para Deus, que não tem valor eterno, porque isso é só perda de tempo. Eu não estou dizendo que você não tem que trabalhar pela sua casa, para sustentar a sua família. A sua família tem que ser um projeto de Deus, amém? Tudo que você faça, a sua família, a sua casa, seus filhos, tudo tem que estar inserido dentro do plano e do propósito de Deus. É claro que você vai trabalhar para que você tenha o seu descanso, as suas férias. Eu não estou dizendo que você não tem que fazer isso. Só estou dizendo que você tem que ter cuidado. Por quê? Para que a sua casa, a sua família, seu carro, sua casa, suas férias não se convertam em um monumento de vaidade. Não se converta em um ídolo de vaidade no seu coração, porque não é para esse o propósito que nós vivemos. Paulo, juntamente com os outros apóstolos, não queriam fazer nada que não nascesse de Deus, que não tivesse nascido do Espírito. Por quê? Porque tudo aquilo que não nasce de Deus não tem a sua glória. Tudo que não nasce de Deus não contém a glória de Deus. Então nós temos que ter cuidado, porque se você entendeu no início que nós fomos gerados e nascemos para dar a conhecer, para que toda a terra esteja cheia do conhecimento da glória de Deus, então eu não posso fazer coisas que não contenham a sua glória. Se meu papel é tornar conhecida a glória de Deus, eu tenho que ter o cuidado de tudo aquilo que eu faça tenha a glória de Deus. Então tem que nascer de Deus, porque tudo que não nasce de Deus não contém a sua glória. Tudo que nasce no coração do homem não tem proveito no tempo. Como nós lemos em Eclesiastes 1:3, que proveito tem o homem de todo o seu trabalho que faz debaixo do sol? Qual o proveito que ele tem? Uma casa, um carro, viagens, qual o proveito que ele tem? Porque no final das contas o que vai contar é o que diz a palavra: de que adianta, de que serve o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Entenda, essa não é uma mensagem dedicada para que você não trabalhe ou que não faça suas coisas, essa não é a questão. Mas que sentido tem se não nascer de Deus? É isso que nós temos que refletir. Que sentido tem eu gastar a minha vida, perder o meu tempo fazendo algo que não nasceu de Deus? De que serve encher o bolso de fama, status ou dinheiro? Ah, pastor, para viver melhor. Mas viver melhor segundo quem? Viver melhor segundo qual parâmetro? Se viver melhor segundo qual perspectiva? Quem define o que é viver melhor?
É claro que é ótimo viajar, ir para o hotel, descansar. A questão não é essa. A questão é se isso governa a sua vida. Se isso se tornou um ídolo de vaidade na sua vida. Se você trabalha o ano todo só para isso, se esse é seu foco, se essa é a sua meta de vida. Você vive para coisas, você vive para viajar. É só para isso que você vive. Você só vive para, não, porque eu quero ter minha casa, minha família, minhas criancinhas, para viver uma vida como vivem os demais? Ou será que a nossa vida deveria ter um sentido maior? Como eu disse, nós estamos em uma outra vida, uma outra criação, um outro DNA, uma outra semente. Não podemos nos comparar a nenhum homem ou nada feito nessa terra que esteja fora de Cristo. Será que a nossa vida deveria, então, não ter um sentido maior? Uma maior transcendência do que trabalhar por aquilo que perece? Porque tudo que é dessa terra, que é material, vai perecer. Eu, pelo menos, não quero gastar os melhores anos da minha vida trabalhando por algo que o tempo vai levar. Porque nós não estamos construindo uma casa nessa terra, mas é uma casa eterna. O nosso tesouro não é nessa terra, o nosso tesouro está no céu. É o que diz a palavra. Só o que nasce de Deus contém a sua glória. Então a gente tem que parar de perder tempo com coisas vazias de Deus, com coisas vãs, com coisas inúteis, porque é tudo vaidade. Sem a pregação de um Cristo crucificado, tudo é em vão. Sem uma vida crucificada, tudo é em vão. Sem uma vida onde você entende que morreu para Cristo, para viver com Ele, é tudo em vão. Como diz Gálatas 3, versículo 1, 3 vai dizer: ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou para não obedecer à verdade? Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Gostaria de saber apenas uma coisa: foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito ou pela fé naquilo que ouviram? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pela própria carne? E quantas vezes nós nos comportamos como Gálatas, querendo fazer coisas com a nossa própria força, pelo esforço da nossa carne, pelo nosso próprio meio, com as nossas próprias habilidades. E Gálatas 3, 4 vai dizer então: será em vão que tenhais padecido tanto? Será que foi em vão que tenham sofrido tanto? Se é que também isso foi inútil. Então ele falou: de que adiantou sofrer tanto, abrir mão de tanto, padecer tanto? Será que foi tudo em vão? Se é que isso também foi também em vão, foi também inútil. Ou seja, pode alguém ter recebido a Cristo, pode alguém ter recebido a nova vida e terminar vivendo uma vida sem sentido? Segundo Gálatas, sim. De acordo com Gálatas, sim. Você pode ter conhecido Cristo crucificado, recebido a nova vida e ainda assim viver uma vida sem sentido. Segundo Gálatas, não somente os que não estão mortos em Cristo, os ímpios, podem viver uma vida sem sentido. Segundo Gálatas, aqueles que receberam a nova vida também. Sabe qual é a grande tragédia? É ter uma nova vida e vivê-la sem sentido. É ter recebido uma vida em Cristo Jesus, aonde Ele tudo faz novo e apaga tudo aquilo que nós vivemos e passamos e aonde estávamos, os nossos caminhos, os nossos delitos, ofensas, pecados, iniquidades, tragédias, dores. E você continuar vivendo uma vida sem sentido. Porque a vaidade é o contraste da glória de Deus. Tudo que o homem produz sem o governo de Deus é um trabalho em vão. Por isso que eu vou repetir: tudo que você venha fazer, seu trabalho, seus estudos, que tudo seja para o Senhor e que tenha nascido do Senhor.
Por isso que nós precisamos crescer em dependência do Espírito Santo. Porque quando crescemos em uma vida dependente, não independente, uma vida dependente do Espírito Santo, nós passamos a viver uma vida que não é em vão. Porque quando eu não quero fazer nada em vão, quando eu não quero fazer nada que seja inútil, eu preciso do governo do Espírito Santo. Eu preciso da direção do Espírito Santo. Então, crescer na dependência do Espírito vai me fazer viver uma vida para Deus. E não viver uma vida inútil. E não viver uma vida sem sentido. Porque eu não quero fazer nada porque as coisas são boas. Eu não quero fazer nada porque eu tenho que fazer. Eu quero fazer as coisas que tenham nascido do coração de Deus, porque essa é a vontade dEle. Porque esse é o propósito. Então, viver uma vida dependente do Espírito me faz renunciar ao meu esforço humano. Porque nesse esforço humano pode me levar a um lugar de completa vaidade. Todo esforço humano leva o homem a um lugar de completa vaidade. Pastora, mas que isso tem de mal? A pergunta não é essa. Não é se tem de mal, se tem de bom. A pergunta tem que ser: tem sentido para Deus? Viver isso tem sentido para Deus? O que eu estou fazendo tem sentido para Deus? O meu trabalho tem sentido para Deus? O meu relacionamento tem sentido para Deus? Porque não tiver, é tudo vaidade. Por que tem gente que se cansa da igreja? Que vai dizer assim: ah, pastor, eu também tenho casa, eu também tenho família, eu também tenho trabalho, além de Cristo, eu tenho outras coisas para fazer. E essa é a razão pelas pessoas estarem vivendo uma vida sem sentido. Porque para muitos, viver o Evangelho, se preparar, se dedicar, não é algo prioritário na vida, é só mais uma coisa. Essa é a razão para uma vida sem sentido, porque para muitos é só a prova de que Cristo não é a sua vida, é só algo mais dentro dos seus muitos afazeres. É só algo mais que você tem para fazer dentro das suas muitas coisas. Por isso que as pessoas viram e falam: ah, pastor, mas eu também tenho casa, também tenho família, também tenho que descansar, também tenho que... Eu não quero que Cristo seja algo a mais na minha vida. Cristo tem que ser tudo. Cristo não é algo a mais. Cristo é tudo, porque quando Ele é tudo, não há espaço para mais nada. Então Ele não pode ser algo a mais, algo importante. Ele tem que ser tudo. Então não é sobre dizer não, mas Deus, como todos falam, a maioria falam, religiosos ou não, crentes ou não, Deus em primeiro lugar, Deus é o mais importante na minha vida, balela, porque se Ele é mais importante, significa que tem outra coisa importante, e essa outra coisa importante naquele dia pode se tornar mais importante do que o próprio Cristo. Porque Cristo é mais importante hoje, mas se tudo estiver indo bem, aquela outra coisa se torna mais importante do que Cristo, porque você sai da igreja, você larga a congregação, você para de servir para viver a sua vontade e a sua vida. Se apertar, Cristo é importante, mas quando está tudo bem, Cristo é segundo, terceiro lugar. As outras coisas são mais importantes. Eu tenho a minha família e minha casa. Amanhã tem outras coisas que podem ser mais importantes do que Ele, mas quando Ele é tudo, não há espaço para mais nada. Cristo tem que ser tudo, tudo na nossa vida, porque uma hora você casa, amém, igreja? Ou você já é casado, só lamento. Mentira. Uma hora você casa, e se você não prestar atenção, o seu marido passa a te governar e não Cristo. E aí você vive: meu marido não vai, eu não vou, meu marido não faz, eu não faço, meu marido não quer ir para a igreja, eu não vou, meu marido não quer servir. Aí daqui a pouco os filhos nascem.
E daqui a pouco os filhos estão governando a sua vida. Ah, meu filhinho pequenininho, tão cansado, não dá para ir para o culto com ele. Ah, meu filho, amanhã tem isso. Ah, meu filho. Ter Jesus como o mais importante hoje significa que amanhã pode ter algo mais importante do que ele, como seu marido, seu filho, sua casa. Mas nada pode ser mais importante do que Cristo, por isso que ele tem que ser tudo. Ele não veio para ser o mais importante, ele veio para ser tudo. Por isso que a palavra diz que Cristo tem que ser tudo em todos. Tudo em todos, porque ele veio para ser tudo, aquele que enche tudo e todas as coisas. Ele veio para ser cabeça, ele veio para ser governo, ele veio para ser domínio, ele veio para ser Senhor sobre tudo e sobre todos. Então nós não estamos aqui para te apresentar um Cristo para ser o primeiro lugar na sua vida, mas que ele seja a sua vida. Que ele seja toda a sua vida. Porque isso é evangelho. O evangelho é quando você entende que Cristo é toda a sua vida. Que não há outra vida e que não há nenhuma vida e que não há vida sequer sem Ele. Ele é a sua vida. Porque se tira Cristo de você, você morre. Você não é nada, não sobra nada, só vaidade. Colossenses 3:4 vai dizer. Colossenses 3:4 vai dizer: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, também nós nos manifestaremos com Ele em glória. Quando Cristo, que é a nossa vida, não é uma parte, não é o mais importante, não é o primeiro, quando Ele é a nossa vida. Para que você não viva uma vida em vão, para que você não sucumba ao engano da vaidade, Cristo tem que ser toda a sua vida. Porque tudo que o homem produz fora de Cristo é em vão. Abacuque 2:13 vai dizer: acaso vem do Senhor dos Exércitos que o trabalho dos povos sejam só para satisfazer o fogo e que as nações se afadiguem em vão? Porque tudo que nasce fora de Cristo e é feito fora de Cristo, que é fora do governo dele, é trabalho em vão. Mas há uma esperança. A esperança é que toda a terra seja cheia do conhecimento da glória do Senhor. Como diz Abacuque 2:14, e a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas enchem o mar. Quando a glória do Senhor é vista, a glória do Senhor ela é vista não por uma emoção, porque a glória não é emoção, a glória não é sensação, a glória não é você perguntar: e aí, como é que foi o culto hoje? Foi bênção, foi glória de Deus. O povo chorou, o povo deu glória, né? Tem um povo que caiu no chão, o povo sentiu fogo. Não, isso não é glória. A glória não é uma emoção, a glória não é uma sensação, a glória não é uma experiência. A glória no antigo pacto foi uma nuvem, mas nesse pacto não é mais. Nesse pacto não é uma sensação, não é um objeto. A glória de Deus é a imagem de Cristo sendo vista. Isso é a glória de Deus. Quando a glória de Deus então é vista? Quando Cristo é visto. Quando Cristo cresce, é formado em nós. Quando Cristo é visto, a glória de Deus é vista. Então, não é sobre mais: Senhor, nos enche da sua glória, porque Ele já encheu. Como diz em Isaías 6:3, e toda a terra está cheia da sua glória. Como eu ministrei no primeiro culto, toda a terra já está cheia da sua glória. Então a glória não vai descer, a glória já está. O problema é que você não conhece. E esse é o papel da igreja: tornar conhecida a glória de Deus sobre toda a terra.
O irmão que está do seu lado, olha para ele, vê se ele tem cara da glória de Deus. Porque seu irmão nasceu de novo, a glória de Deus já está nele. Se ele já está em Cristo, a glória de Deus está nele. É você que não está vendo ainda. Essa glória precisa ser vista. Essa glória que já está em nós precisa ser manifesta, porque Cristo está em nós. Nós somos a criação. Nós estamos em Cristo Jesus. Então, se você está em Cristo, a glória do Senhor está em você. O que precisa é ela ser conhecida por toda a terra. Essa é a nossa tarefa como igreja, trabalhar para que essa imagem de Cristo, que já está em nós, daqueles que nasceram de novo, seja visto por toda a terra. E pastora, quando a glória de Deus é vista? A glória de Deus é vista na maturidade da igreja. Tem que amadurecer, porque meninos são exibicionistas de si, mas aqueles que amadurecem só querem mostrar a Cristo. A glória de Deus é vista na maturidade da igreja. Por isso que a maturidade é a resposta da esperança do Pai. É a esperança da criação. A manifestação dos filhos de Deus, a manifestação de homens e mulheres maduros, porque quando eu amadureço, a glória dele é vista. Então, você tem duas escolhas: ou passar a sua vida toda esperando que Deus resolva os seus problemas por conta das suas vaidades, ou você pode viver a sua vida sendo resposta para Deus, para essa terra. Ou você pode gastar a sua vida sendo resposta como esperança do Pai para essa terra e para toda a criação. Porque é isso que Deus espera de nós. Deus espera de nós um fruto. Deus espera de nós um fruto, não o que eu quero dar a Ele, mas um fruto que Ele espera receber da semente que Ele semeou dentro de nós. Não é à toa que Ele semeou em nós uma semente. Essa semente que Ele semeou em nós, através da sua palavra, através da sua vida, é o próprio Cristo. E o que Ele espera colher é Cristo. Ele não quer colher aquilo que você quer dar. Ele não espera, aqui Deus, olha aqui que eu tenho para você. Ele vai dizer, eu não te pedi isso. Senhor, olha, isso é para você. Ele está olhando lá, mas eu não te pedi isso. Eu nunca te pedi isso. É como o povo de Israel lá em Isaías 5. A palavra vai dizer que ele vai plantar uma vinha, e nessa vinha ele vai esperar que nasça uvas boas, uvas doces. E a palavra vai dizer que ao invés de ser produzido uvas boas, quando ele foi colher, só tinha uvas amargas. E aí você pode perguntar e dizer, mas é tudo uva, uma uva doce, uva amarga, uva verde, uva roxa, uva preta. Mas para Deus não é tudo uva. Se Ele espera uva boa, Ele quer uva boa. Ele quer uva doce, Ele não quer uva amarga. Ah, Deus, mas é uva, olha que bonitinha, essa aqui nasceu até sem semente. Diz que é a melhor. Ele vai dizer, mas não foi isso que eu pedi. Deus espera um fruto que não é que eu quero dar, mas sim um fruto que Ele deseja receber. E nós temos que amadurecer, deixar de ser meninos, deixar de querer dar qualquer coisa para Deus, porque Deus não é qualquer um e Deus não recebe qualquer coisa. Ele espera exatamente o fruto daquilo que Ele semeou dentro de nós, e o que Ele semeou dentro de nós foi Cristo. Então, o que Deus espera de nós? O que Deus espera de nós é um fruto, que é a imagem de Cristo formada em nós. Deus espera um fruto, e esse fruto é a imagem de Cristo formada em nós. Porque a uva boa de Isaías, ela representa Cristo. Por isso que ele esperava colher uvas boas, uvas doces. E as uvas amargas, as uvas bravas, representa aquilo que você acha que é Cristo, mas não passa da sua própria vontade e da sua religião. Então, nisso se resume o Evangelho: em formar as pessoas conforme a imagem de Cristo, porque esse é o fruto que Deus espera, esse é o fruto que Deus espera receber.
uma igreja que esteja formada, madura, como Cristo é. E o tempo da colheita está chegando ao fim. Chega uma hora que a colheita tem que se apresentar madura, para que ele possa colher da colheita. E a pergunta é: quem está maduro? Em quem ele pode ver Cristo crescendo e sendo formado? Não se esqueça, o nosso trabalho não pode ser em vão. Não pode ser tudo vaidade. Quando ele olhar para nós, ele tem que achar Cristo. Porque se ele não achar Cristo, foi tudo vaidade. Foi tudo em vão. Foi tudo uma ilusão. Foi tudo aparência. O que Deus espera que amadureçamos. Deus espera que a gente amadureça, porque a esperança da sua glória ser vista, a esperança de Cristo ser visto, é que a igreja amadureça. Porque a maturidade existe para que a gente possa dar a Deus aquilo que Ele espera. Porque o menino dá aquilo que ele acha que é bom, mas o maduro dá exatamente aquilo que Deus espera. E nós estamos edificando, gastando a nossa vida, como diz Paulo, sentindo dores de parto para que Cristo seja formado em vós. Porque, como diz a palavra, nós temos que apresentar todo homem maduro diante do Senhor. Essa é a tarefa da igreja, apresentar todo homem maduro, perfeito, diante do Senhor. Isso é ter uma vida com propósito. Isso é viver uma vida com sentido. Isso é entender a razão da sua existência. Fazer com que o Deus invisível se torne visível através da vida da igreja, do corpo de Cristo. Fazendo com que Cristo seja visto, que a sua plenitude seja vista. E para isso, Ele precisa ser formado em nós. Para isso temos que amadurecer, porque na maturidade a glória dele é vista. Vocês entenderam? Diga amém. Essa é a esperança do Pai. O amadurecimento da sua igreja. E quanto mais maduros, mais dependentes de Deus nós ficamos, mais dependentes dele nos tornamos, porque sabemos que nós não estamos aqui para viver o nosso querer e a nossa vontade, porque não queremos viver da nossa própria vaidade, mas queremos viver de toda a vontade de Deus. Que a gente possa amadurecer e entender que antes de viver ou fazer qualquer coisa, temos que perguntar: isso nasceu do coração de Deus? Se nasceu, Ele sustenta. Se nasceu, Ele se compromete. Se nasceu, não vai ser em vão, não vai ser vaidade. Porque não existe maturidade fora de Cristo, fora do seu corpo. Vocês entenderam? Diga amém. Para terminar, vai ser a nossa última pergunta, a reflexão da noite. Uma pergunta de milhões. A pergunta de milhões hoje é: como eu conheço o Filho? Como que eu conheço a Cristo? O Filho, ele é expressado através da igreja, amém? O Filho é conhecido através da igreja. Então significa que quando olharem para você, as pessoas precisam ver o Filho. Quando olharem para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, para o seu trabalho, para o seu comportamento, eles têm que ver o Filho. Quando eles olham para você, para a sua imagem, a imagem que você tem que refletir é do Filho. Apocalipse 1, eu vou ler o versículo 10, versículo 12 e o versículo 20, para a gente ganhar tempo. Apocalipse 1 vai dizer assim, versículo 10: eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta. Aí no versículo 12 ele vai dizer: virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me vi sete castiçais de ouro. E aí no versículo 20 tem a resposta do que são esses 7 candelabros de ouro que ele viu. O mistério das 7 estrelas
que vi na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que eu vi são as 7 igrejas do Senhor. Então entenda, João, antes de ver o Cristo ressuscitado, ele viu a igreja. Quando ele procura a voz, quem estava falando com ele, quando ele se vira, o que ele vê são os 7 candelabros. O que ele vê é a igreja perfeita do Senhor. 7 igrejas representam a perfeição, a plenitude da igreja do Senhor. Uma obra perfeita que é feita através da igreja do Senhor, da igreja vencedora, da igreja gloriosa. Ele vê a igreja perfeita, ele vê a igreja como ela é, os 7 castiçais de ouro. Antes dele ver a voz, antes dele enxergar Cristo, ele vê a igreja. Por quê, pastora? Porque a igreja é a encarregada de dar a conhecer esse Cristo. É a igreja a encarregada de dar a conhecer o nosso Senhor, de fazer com que aquilo que é invisível seja visível, de dar a conhecer toda a completude e plenitude de Deus nessa terra. É a igreja. Foi dado à igreja essa responsabilidade de resplandecer o divino. Por isso que são 7 castiçais de ouro. Ela resplandece a divindade de Deus, a glória de Deus. Essa é a vida da igreja. É nisso que nós temos que nos basear. Não nessa igreja que vemos hoje perdida, vaidosa, vaidade de vaidades. Diz o pregador, vaidade de vaidades. Tudo é vaidade. A verdadeira igreja, ela é como um castiçal de ouro, porque ela resplandece a divindade, a plenitude, a soberania, a autoridade do Criador da terra, do Criador dos céus, do Cristo que está sentado no mais alto e sublime trono. É essa a imagem que a igreja representa nessa terra. É essa a imagem que as pessoas precisam ver, não a imagem de uma igreja mundana que foi estabelecida pelo engano e suas vaidades, mas a igreja que Cristo estabeleceu quando morreu na cruz do Calvário, que foi estabelecida no céu e na terra mediante o seu sacrifício. Uma igreja gloriosa, uma igreja pura, uma igreja santa, uma igreja justa, uma igreja que é tudo aquilo que o seu Cristo é. Se você crê, fica de pé.